Opa, já chega, já estragámos a música. Olá, eu sou a Bia. Olá, eu sou a Diana E este é o 8º episódio da segunda temporada do OpaCast. Estamos quase a terminar, malta! Quando eu disse isso no último episódio, chatearam-se todos comigo. Isto é impressionante. Mas Bom, antes de começar este episódio, é bom referir que o nosso podcast é patrocinado pela Crazy Bubble. A Crazy Bubble tem 4 lojas físicas no país e uma dessas está aqui em Portimão, no Aqua Portimão. Por isso, se vocês quiserem ter uma bebida destas, podem se dirigir ao Aqua. E também podem personalizar lá personalizar lá o vosso bubble tea. Olha, o meu desta vez é de laranja e afumoque. Afinal não é tudo diferente, desculpem. O meu é Ligia e Lima. E o seu? O meu é uva e mais alguma coisa. Tá bom. É o que, tá bom, é o que bem interessa. Gostoso, é muito bom, é o que interessa. Também é bom referir que o nosso núcleo tem como embaixadores a Marginália e a Loja Académica e, consequentemente, também são nossos patrocinadores neste podcast. Por isso, queremos agradecer bastante aos nossos embaixadores e patrocinadores. E pronto. Bem, hoje temos aqui o nosso 6º convidado da temporada, o professor Gabriel. Olá, professor! Seja bem-vindo Muito obrigado. ao nosso podcast. Como está? Estou muito bem, Está calor. apesar do dia quente. É verdade, está. Vocês encontraram um cantinho aqui que é um pouco mais ventilado, pelo menos. Mesmo. Sim, aqui está com a janelinha mesmo aqui ao lado. Então, professor, poderia-se apresentar aos nossos ouvintes e telespectadores, dizer como é que se chama, há quanto tempo é que está a dar aulas aqui no ISMAT, de onde é que é? Nós queremos saber tudo. Tudo sobre si. Tá certo. De onde é que é? Só começar a falar que verdade. percebe-se que não sou de Portugal, que meus avós eram de Portugal, eu nasci no Brasil. Eu estou a dar aulas no SMAT já há 6 anos, desde 2019, início de 2019. Sim, meu nome, Gabriel Patrocínio. Aulas as mais variadas, como vocês sabem, de história do design, de história das artes, de teoria do design, design e territórios, em geral as disciplinas, as unidades mais teóricas estão comigo. Sim. Então, e porquê é que temos aqui o professor Gabriel hoje, Bia? Então, o professor Gabriel vem contar-nos um bocadinho sobre si e um pouco sobre o curso de design, principalmente sobre as suas disciplinas. Vai-nos contar basicamente um pouco como é que tem sido a sua carreira como professor e para nós também o conhecermos melhor sem ser nas salas de aula e sair um pouco desse ambiente. E pronto, e depois vamos então à primeira pergunta, já aqui, assim a começar, que é: lembra-se da primeira aula que deu? Se lembrar, como é que foi? Ok, da primeira aula que dei, não nos mates, mas na vida. Sim, na vida. Tá. Longa história, assim, maquininha do tempo. Voltando muito para trás, eu estudei design no Rio de Janeiro, na ESD, a Escola Superior de Desenho Industrial, que foi a primeira escola de design da América do Sul. Foi fundada em 1963. E nessa escola, assim que eu me formei em 1982. Por isso eu falei, precisa de máquina do tempo para voltar isso tudo. E fui imediatamente contratado para dar aulas, inicialmente de laboratório fotográfico. Okay. Então eu comecei a dar aulas, assim, meses depois, 3, 4 meses depois de me formar. A primeira aula que eu dei, assim, eu nunca imaginei dar aulas. Eu uma timidez crônica, ficar na frente de uma turma para falar. Não, Diana. Isso passa, Diana. Isso passa. Hoje a apresentação não foi. Correu muito bem. Tem tomate, mas. Não ficou. Não ficou. Pelo menos eu não reparei. Não estava preocupado com isso. Mas foi sempre uma preocupação, um receio, uma coisa assim. Não era uma coisa que eu esperava fazer. E aí eu continuei dando aulas, depois dei aulas de fotografia, depois fiz parte de um centro de investigação dessa escola, fui depois vice-diretor e diretor da escola, até sair para fazer
um doutoramento na Inglaterra. Uhum. E depois voltei para o Brasil, fiquei mais alguns anos na universidade, não na escola de design, primeiro ligado à reitoria, depois ligado a um outro departamento, dando aulas de design para não designers. Uma experiência muito interessante. E assim, resumidamente, aí vim parar aqui. Vim parar ao SMAT a convite da professora Suzana e do professor Américo. Um convite que me atraiu bastante na época, que eu achei muito interessante a forma como o curso se estruturava. Aquele projeto de curso que me foi apresentado pela professora Suzana me agradou muito, acho que era uma coisa única que eu acreditei naquilo desde o início. E aí estou aqui, já há 6 anos. Pronto, tem sido uma boa caminhada. O que mais mudou na forma de ensinar história desde que você começou? Sem ser história. Olha, pensando assim, história da arte, quando me propuseram dar aula de história da arte, eu falei, olha, não é minha área, não sou historiador, não sou estudioso de história da arte, eu considero que eu não fui sequer um bom aluno de história da arte no meu curso de design. Então a única abordagem possível para mim é a abordagem de um designer, porque o que eu acho importante na história da arte, e podemos falar genericamente, na história da arte e na história do design também. Obviamente a história da arte, a história do design, o meu interesse era outro, já era bem maior. E eu recebi um pouquinho essa unidade curricular já estruturada, semi-estruturada, se não me engano, pela própria professora Suzana, na época, com um formato que eu achei muito interessante. Ela já propunha na sua origem, vocês duas tiveram aula comigo em tempos diferentes, essa coisa de, na história da arte, não fazer um percurso linear, né, cronologicamente linear, mas sim um percurso de saltos, em que você começa lá atrás, aí vai lá para frente, aí volta, né, então estou falando de Idade Média e de repente falo de século XXI, para estabelecer pontes, estabelecer relações, entender qual a necessidade, qual a importância daquilo. Né? Então eu já não sei mais nem qual era a pergunta que eu tinha me feito. Mas... Era o que mais mudou na forma de ensinar história desde que você mesmo começou no início? O que mais mudou? Talvez a ênfase, a importância nos trabalhos práticos, que foi uma coisa que eu comecei a experimentar e algumas vezes tem dado muito certo, e eu acho que é uma maneira de vocês aprenderem praticando, né, com a turma de vocês, agora especialmente no primeiro ano, que a gente acabou de fazer essa experiência com os cartazes, e que, diga-se de passagem, funcionou muito bem. Sim. Né? Tem funcionado bem, mas esse ano, particularmente, por uma série de convergências de coisas positivas, acabou resultando muito bem. Muito bem, e agora estamos a falar de mudanças e de diferenças. Queria lhe perguntar, e nos alunos, qual é que nota diferenças entre as gerações? Claro que sim. Sim, não, com certeza, com certeza. Se eu pensar só nos alunos do SMAT, quando eu comecei a dar aulas aqui, os alunos eram todos estudantes trabalhadores, mais velhos, então sabiam um pouco mais o que estavam buscando no SMAT. Enquanto que é natural que o aluno que está saindo do ensino secundário saiba menos sobre o que está procurando, muitas vezes cai de paraquedas, como eu digo, e tem uma coisa da idade, sabe? Tem um amadurecimento natural da gente, que é natural que você, só lá por volta dos 20 anos, que começa a cair a ficha da vida, sabe? Então quem entra com 17, 18, que é festa, gente. Não, tudo é lógico. Lógico, eu também queria, eu também entrei com 18 anos, também eu falo isso porque eu senti comigo, né? Aconteceu exatamente isso.
Você chega e quando eu cheguei no segundo ano, final do segundo ano, coisa assim, eram 4 anos o meu curso, é que eu falei, estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. Não é que eu não tenha aproveitado os 2 primeiros, mas tinha coisas que certamente depois eu percebi, poxa, eu podia ter aproveitado isso melhor. Então, isso é uma diferença das gerações. De resto, esse tipo de comportamento, por exemplo, eu vejo há 40 anos que eu dou aula, né? Ok. Por isso é que eu tenho essa ideia bem sedimentada na minha cabeça. Tem uma questão de desenvolvimento humano, de amadurecimento, que eu digo que é uma questão hormonal, que você só vai acontecer mais adiante, né? Próxima pergunta. E aí, desculpa, só um complemento. E aí acabam, às vezes tem resultados muito interessantes quando você mistura numa turma pessoas de gerações diferentes. Tipo a nossa turma. Tipo a de vocês. Né? Eu acho isso extremamente positivo para a turma. Tá? Sempre que acontece, o resultado é bom. Independente de quem seja, viu, Paulo? O resultado é sempre bom. Qual foi a turma ou o ano que o mais marcou? Se tiver. Olha só, eu acho que tem, e assim, e nada, sempre tem, e nada contra as outras turmas, Claro. De jeito nenhum, mas a primeira turma, Claro. a primeira turma quando eu cheguei aqui, que era uma turma, marcou muito, porque o curso estava recomeçando, era só aquela turma, era uma coisa que não se sabia direito o que ia acontecer, era tudo uma grande experiência. Alguns alunos estavam um pouco sem entender, apesar de serem até um pouco mais velhos, vieram buscar no curso uma coisa que não era exatamente o que o curso oferecia e acabaram por entender isso e gostar disso, e tem bons exemplos. Então foi uma turma que com certeza me marcou bastante. Okay. Assim como eu poderia dizer das outras turmas que estão lá para trás, também por coincidência, aliás, pensando agora, a primeira turma que eu dei aula também foi a turma que mais me marcou, porque eram quase da minha geração. Eu tinha 23 anos quando eu comecei a dar aula, meus alunos tinham quase a minha idade, de 17, 18, né? Então, marcou muito. Ali 23 não, 22, ainda não tinha completado 23. Bem novo, sim, eu ia dizer muito novo. Bom, agora então, há alguma situação engraçada ou inesperada que possa partilhar connosco que tenha acontecido durante as suas aulas? Caramba! É questão só de memória, certamente tem. Boa pergunta. Boa pergunta. Nossa, se quiser pensar só aqui no ISMAP, durante estes 6 anos que teve cá. Não, estou tentando me lembrar, porque certamente houve, não tem uma situação engraçada ou inesperada que tenha ou inesperada. Acontecido. Pode também não ter sido nas suas aulas, fora delas também. Olha, é só um problema de memória, botando para funcionar. Tenho certeza que aconteceu. Porque tenho certeza que aconteceu. Acho que as aulas são sempre uma surpresa, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer dali. É sempre o inesperado. Por exemplo, com a sua turma, eu tive uma surpresa. Não foi exatamente tive uma situação que foi inesperada, talvez mais para vocês do que para mim, de uma vez que eu tive que, em português brasileiro, dar um sacode na turma de vocês. Você lembra dessa situação? Acho que é a História da Arte. Que falei, olha, estavam todos. Não, foi no primeiro ano, no primeiro semestre do primeiro ano. Estavam
todos, absolutamente todos, fazendo outra coisa enquanto eu e depois falava. aquela conversa com você. E aí tivemos uma conversa que foi muito bacana, que vocês se assustaram com a conversa, porque é o que eu falei para vocês, se todos estão desinteressados, o errado sou eu. Então a gente tem que descobrir o que eu preciso descobrir o que eu estou errando, né? E vocês ficaram assustados que vocês não esperavam isso do professor e não sabiam como reagir e tinham receio, tinham medo de como reagir. Então, às vezes acontece isso. Mas ainda bem que falámos, porque esse semestre tivemos todos uma boa nota. Não, e depois aconteceu aquilo, né? Também foi uma situação inesperada, de terminarem todos com 20, com coisa assim. Foi... É porque nós somos muito bons a apresentar. Foi, né? E nós não vamos ter 20 este semestre. Pois, não. Foi o único ano que aconteceu, porque o nosso ano é icónico. Desculpa. E o nosso não é. Pelos vistos, o nosso não é. Claro que não é. Bem, próxima pergunta é se há algum aluno, um ex-aluno que o surpreendeu mais tarde. Depois que saiu da universidade. Eu conheço alguns casos de imenso sucesso de alunos. Por exemplo, o vice-presidente global de design da Coca-Cola hoje foi meu aluno. É sério? E o cara tem uma carreira absurdamente brilhante. E, assim, não é o único. Eu tenho outros ex-alunos que fizeram carreiras, assim, muito impressionantes. Isso é muito interessante. E, assim, e não necessariamente aquele aluno que você via desde a sala de aula sempre, coisa, também aconteceu, né? De ter aluno que vira super empresário e com muito sucesso profissional. É muito bacana de ver isso acontecer, né? É um prazer enorme para o professor saber, olha, pequena parcelinha disso eu devo ter lá, eu devo ter culpa disso de alguma maneira. Claro, se você então o ensina. É muito bacana ver isso, e os alunos se destacando em várias áreas. É muito... Eu não sabia, fiquei espantada agora. E pronto, para a última pergunta. Sim, já? Já acabou rápido, mas já deve estar Nós somos super rápidas. E porque nós pensamos que é melhor ter episódios pequenos. Sim, para com certeza. muita com a geração de hoje em dia é curtíssimo a atenção que eles metem-se num vídeo. Pô, nem deu tempo de tomar mais um. Mais uma, para acabar em grande, que é como gostaria de ser lembrado pelos seus alunos? Tem as bolinhas gostosas de mastigar. Houve uma vez que eu engasguei no episódio. Todos os nossos convidados engasgam-se uma vez. Assim, como alguém igual, próximo, que está ajudando vocês a encontrarem um caminho, tá? Não, essa coisa da posição do professor na sala de aula, e nessa conversa em especial que a gente teve, eu disse isso para vocês, que assim, o professor também erra, Claro, todos erramos. Todos erramos, e que é importante a gente perceber isso e conversar sobre isso, né? Tanto sobre os erros dos alunos quanto sobre os erros do professor. Então, essa coisa de dizer, não, eu tenho mais experiência de vida que vocês, não significa que essa experiência seja exemplar em tudo, né? Significa que eu talvez tenha uma bagagem que eu possa trazer para vocês maior, né? Talvez não tenha, com certeza, né? Mas é essa coisa, essa relação de proximidade que é das coisas que eu mais gosto de ter. Eu acho que contribui para o processo de aprendizagem, quando você consegue. E essa escala pequena do SMAT é muito positiva também para isso, porque você consegue falar com cada um, sabe? Tentar entender os problemas de cada um. Acho que isso é a maior
o maior ponto positivo do nosso curso. É. É sermos pequeninos e assim conseguimos falar uns com os outros. Com Com certeza. família. E pronto. É só isso. Não foi só, foi muito bom. Muito Tá obrigada, bom. professor, por ter estado aqui Nada. connosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Espero que tenha gostado de Gostei. ter gravado connosco e falado connosco. E Sim, pronto. senhoras. Chegamos àquela parte do vídeo em que dizemos Opa, já acabou. tchau!